Sejam bem-vindos, hoje falaremos sobre a renda fixa e a renda variável. Meu nome é Malco e seja bem-vindo ao canal Endinheirando. Segue o vídeo. Bom, a diferença entre a renda fixa e a renda variável pode influenciar totalmente o quanto o seu dinheiro vai render ao longo dos anos. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender o funcionamento de cada uma, começando pela renda fixa. Bom, a renda fixa ela funciona como se você estivesse emprestando o seu dinheiro a algum banco, alguma empresa ou o próprio governo. Como o próprio nome renda fixa já indica, ela é uma renda que você pode fazer uma previsão do quanto o seu investimento vai render ao longo dos anos, mesmo sendo concreto ou não, porque em alguns casos da renda fixa são atreladas a algumas taxas econômicas, como por exemplo a taxa Selic, a inflação. Então, ela segue, portanto, as mesmas regras de rentabilidade. Você consegue fazer uma previsão do quanto ele vai render o seu dinheiro, aí, a quantidade de tempo que você for deixando. A renda fixa é um primeiro grande passo para o investidor iniciante, principalmente por causa da segurança que ela traz. No mesma coisa que eu falei do vídeo anterior, da poupança, a renda fixa ela também possui uma segurança que é chamada de FGC, que a renda fixa tem a mesma que a poupança, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Então, caso, sei lá, o banco quebre ou o governo quebre, o que é muito improvável, mas caso aconteça, esse banco emissor ele tem o FGC, que a quantidade de dinheiro que você tiver colocado, ele vai ser recuperado para você. Então, em questões de segurança, é tranquilo, é muito bom. Então, para quem está querendo dar o primeiro passo aí, além da poupança, que você já colocou seu dinheiro na poupança, agora quer migrar para um investimento realmente, tem as rendas fixas, que eu vou dar uns exemplos agora. Alguns exemplos de renda fixa são o Tesouro Direto Selic, o Tesouro Direto IPCA, o CDB, o LCI, são todos termos que são renda fixa. Então, caso você queira procurar saber mais aí como funciona cada um, mas, por exemplo, o Tesouro Direto Selic, ele é atrelado à taxa Selic. Então, conforme a taxa Selic aumenta ou diminui, os seus investimentos são afetados. Porém, ele tem a mesma segurança, então é uma rentabilidade mensal, uma rentabilidade anual, é o mesmo exemplo da poupança. Então, ela funciona da mesma maneira. Entretanto, ela é entrelada à taxa Selic, que é diferente da poupança. Agora, sobre a renda variável, ela é totalmente ao contrário da renda fixa. São investimentos imprevisíveis, ou seja, você não sabe quanto que vai render aquele investimento durante o tempo que você colocou. Então, por isso o nome é renda variável, porque ela varia. Ou ela pode aumentar o seu valor e seu preço, ou ela pode simplesmente perder o seu valor. Então, é o segundo passo para o investidor. Mas quem é iniciante, eu aconselho primeiro pela renda fixa e depois, conforme você vai entendendo, ir para a renda variável. A renda variável ela pode ser influenciada por N fatores, como, por exemplo, o cenário político do país, o cenário econômico do país, o humor dos investidores, a empresa, as commodities, elas são todas influenciadas por tudo. Alguns tipos de renda variável são, por exemplo, o câmbio, as commodities, as opções, os contratos futuros e principalmente as ações, que todo investidor quer chegar na parte das ações, que são papéis negociados entre investidores e empresas, são partezinhas de empresas vendidas aos investidores. Então você pode se tornar sócio de uma empresa comprando ações. Você pode se tornar sócio da Apple apenas comprando ações, entendeu? Não necessariamente você precisa apenas investir em renda fixa ou renda variável. Por isso a gente chama de diversificar a sua carteira de investimentos, que é investir uma porcentagem X em renda fixa e uma porcentagem Y em renda variável. Então, é uma precaução, é uma forma de segurança da sua carteira de investimentos também. Para isso, você precisa entender o seu perfil de investidor. Você precisa saber o quanto quer arriscar e o quanto não quer.
No próximo vídeo eu vou estar explicando os perfis de investidor que você vai estar podendo se retratar. E aí vai ajudar principalmente na forma no quanto você vai querer investir. Aí você vai poder fazer direitinho, tipo, 20% em ações e 80% em renda fixa. Vai depender do seu objetivo e do seu perfil. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal aí e muito obrigado!